Existem lugares no Brasil que carregam o peso de coisas que não deveriam ter acontecido. Barbacena é um deles. A cidade fica encravada nas montanhas da Mantiqueira, a menos de 200 quilômetros de Belo Horizonte. Bonita, fria, cercada de neblina quase o ano todo. Conhecida como a Cidade das Rosas. Mas há outra coisa pela qual Barbacena é conhecida, e os moradores mais antigos preferem não falar sobre isso em voz alta. No alto do morro, entre muros descascados e grades enferrujadas, ainda de pé depois de mais de um século, está o Hospital Colônia de Barbacena, hoje parcialmente transformado em museu. Mas as alas abandonadas continuam lá, escuras, úmidas, com cheiro de mofo e de tempo parado. E segundo quem passa perto depois das 11 da noite, nunca completamente silenciosas. A origem da maldição hospital foi fundado em 1903 com capacidade para 200 pacientes. Mas o Brasil tinha outros planos. Milhares foram mandados de trem, num trajeto que os mineiros chamavam de trem de doido. Não eram só doentes mentais. Eram homossexuais, epiléticos, mulheres que contrariavam os maridos, mendigos, pessoas pobres demais para incomodar as famílias certas. Mais de 70% nunca tiveram diagnóstico algum. O homem que comandou as alas mais sombrias se chamava Dr. Arnaldo Ferreira Campos. Alto, magro, de óculos redondos e voz pausada. Dizia que tratava. O que ele fazia, na verdade, era apagar. Eletrochoque sem anestesia. Lobotomia em pacientes saudáveis. Banhos gelados no inverno da Mantiqueira até o corpo parar de reagir. Os corpos que ninguém reclamava eram dissolvidos em ácido ou enterrados nos terrenos ao redor. Ao menos 16 pessoas morriam por dia nas piores épocas. 60 mil mortos. No total, 60 mil. Em 1979, o psiquiatra italiano Franco Basaglia visitou o local. Ficou em silêncio por um longo tempo depois de entrar. Quando saiu, convocou a imprensa e disse apenas: "Estive hoje num campo de concentração nazista." O hospital fechou em 1980, mas os gritos, dizem os moradores, nunca pararam. Os primeiros relatos, uma enfermeira chamada Glorinha, que trabalhou no hospital nos anos 70 e ainda vive em Barbacena, conta que havia uma regra não escrita entre os funcionários: nunca andar sozinho nas alas do fundo depois das 18 horas. Não por medo de pacientes, por outra coisa. A gente ouvia bater nas portas das celas que estavam trancadas há anos. Ela disse em entrevista gravada em 2018. E não era vento. Vento não bate no ritmo que aquilo batia. Em 2003, estudantes de medicina em visita ao acervo ouviram choro no corredor da ala C, a que nunca foi reformada. Foram procurar. Vazio. As celas, lacradas. O choro durou quase 2 minutos. Um deles gravou no celular. O áudio foi analisado por um técnico de som de BH, que afirmou: "Não é distorção de ambiente, é voz humana, mais de uma." A escalada, e foi nesse momento que tudo mudou. Em 2015, durante obras de restauração para a ampliação do museu, 3 operários pararam de trabalhar na ala D sem explicação. Simplesmente pegaram as ferramentas e foram embora no meio do expediente. Um deles, Sebastião Ramos, 52 anos, de Conselheiro Lafayette, falou para um jornal local: "Eu estava quebrando uma parede quando o martelo parou no ar. Ficou por 3 segundos. Depois caiu. E nesse tempo, ouvi alguém dizer meu nome, dentro da parede." Sebastião não voltou, nem os outros 2. O investigador em 2021, a psicóloga doutora Renata Souza, especialista em memória traumática pela UFMG, decidiu passar uma noite no complexo para um projeto de pesquisa. Cética declarada. Gravador, câmera térmica e caderno. Havia publicado artigos criticando a exploração sensacionalista da dor histórica de Barbacena. Ela entrou às 21 horas. Saiu às 3 da manhã. No dia seguinte, cancelou o projeto por e-mail, sem explicação. Respondeu apenas uma mensagem: "Não consigo voltar lá. Desculpe." Nunca publicou nada sobre o que viveu naquela noite. O que ela viu naquela noite, ninguém conseguiu explicar. O clímax da câmera térmica que Renata deixou ligada na ala se registrou algo às 2h43. Uma forma humana, parada no canto da sala.
sem fonte de calor. Numa câmera que detecta qualquer variação de temperatura, que mostraria até um rato atravessando o corredor, aquela forma não emitia calor algum, mas se movia, devagar, oscilando levemente para os lados, como alguém balançando o corpo em pé no escuro. A forma ficou parada por 11 minutos inteiros. Depois começou a caminhar em direção à câmera, lentamente, passo a passo, e quando estava a menos de 2 metros da lente, a câmera desligou, bateria cheia, sem explicação técnica nenhuma. Os últimos frames mostram a forma com a cabeça inclinada para o lado, como uma criança curiosa olhando para algo que ela nunca viu antes. O desaparecimento em 2023. Vinícius Andrade, 23 anos, criador de conteúdo de Juiz de Fora, entrou sozinho nas dependências proibidas com 2 GoPros e um celular. Desapareceu por 14 horas. Foi encontrado de manhã sentado na ala C, encostado na parede, consciente, sem ferimentos. As câmeras estavam ligadas, mas apontadas para o teto, reposicionadas por mãos que não eram as dele. O vídeo mostra 40 minutos de exploração com piadas para a câmera. Depois ele para no meio de uma frase, olha para um ponto atrás da lente e pergunta, em voz muito baixa, quem está aí? Silêncio. E então uma voz responde, de criança, clara, próxima, como se estivesse do lado de dentro da câmera. A gente está sempre aqui. O Hospital Colônia de Barbacena recebe turistas todos os dias. O museu é bonito, bem sinalizado. A história, documentada, mas as alas do fundo continuam fechadas. E quando o vento desce da Mantiqueira, tarde da noite, e passa pelos muros descascados do complexo, os moradores mais antigos fecham as janelas, sem precisar explicar por quê. 60 mil vozes não somem. Elas só aprendem a esperar. E agora que você ouviu essa história, agora que você sabe o que aconteceu lá dentro, você acha mesmo que elas não te ouviram também?